Fala galera gremista, aqui é Wagner Romero falando de Grêmio e nada mais. Deixa seu like aí, segue aquela coisa toda, porque o Grêmio passou por mais um fiasco nessa história recente do nosso clube, que parece não cansar de passar por essas situações. Esse empate em 2-2 com o Montevideo City Torque, que se jogasse o Campeonato Brasileiro, provavelmente, não, certamente seria rebaixado, e eu acho que também seria rebaixado na Série B do Campeonato Brasileiro. Ele marca mais uma página de um Grêmio esse ano que eu venho tocando nessa tecla desde o início, desde os primeiros jogos, aí com o Luiz Castro, de que é um time que não compete. Um time que qualquer adversário que enfrenta domina, se impõe sobre o Grêmio. Não interessa se joga na arena, se joga na sua casa. Os times dominam o Grêmio. E hoje foi mais uma vez isso aí. Com 1 minuto de jogo, o City Torque estava perdendo um gol incrível. Com 9, 10 minutos perdeu o segundo. Fez 1-0 e poderia tranquilamente para o intervalo vencendo por 2 ou 3-0. Tranquilamente. Dono do jogo. O Luiz Castro, para variar, do seu 40º jogo na temporada, mandou o seu 40ª escalação diferente. Ele não consegue, ele tem um fetiche. Com perdão da palavra, ele deve se masturbar no vestiário. Quando ele vê a escalação, falou: eu preciso mudar, e vai lá e muda. E aí ele chega ao clímax dele, é um momento de prazer máximo, que é quando ele altera a escalação. Botou Thiaguinho para começar, que não foi bem no jogo. A sua paixão atual, Leonel Pérez, que... Tu aí que quer jogar futebol, tu ainda tem o sonho de jogar futebol, tá aí com seus 15 anos, 16 anos, tá pensando em desistir. Cara, não desiste. Olha o Leonel Pérez, ele tá no Grêmio, cara. O Grêmio pagou $2 milhões por ele. Ele tava jogando a primeira divisão da Argentina, agora tá aqui no Grêmio. Não desiste. Olha o Pérez, não desiste, por favor. Ele não mandou a campo Arthur e Mac, não sei porquê. Se o Arthur pode jogar só meio tempo, começa com o Arthur, define o resultado e depois tu poupa. O Mac não jogou o último jogo do Campeonato Brasileiro, estava suspenso, não havia motivo nenhum para não colocar, sai com o Mac. Mas não, ele tem as paixões dele de última hora, das paixões da última semana, e a paixão dele é o Pérez, e a paixão dele é o Bright White como meia. Enfim, para piorar a situação, o Pavon se machucou. E eu tô numa fase que eu tenho que lamentar que o Pavon se machucou, porque daí entrou o senhorzinho. Marcos Rocha, no seu primeiro lance, foi completamente dominado e o gol sai em cima dele, numa jogada em cima dele. E é um senhor, porque a gente tem que tratar os idosos aí com respeito. Olha que eu sou mais velho que o Marcos Rocha, então eu sou um senhor Wagner Romero. Enfim, intervalo, ele fez o óbvio. O que era o óbvio? Ele colocou o Arthur e o Mac. Mas tirou errado, eu não tiraria o Amuso. E numa das primeiras jogadas, o Arthur acha um passe pro Mac, o Mac faz a jogada individual e faz o gol 1-1. O Grêmio depois vira o jogo ainda, mas estava um pouquinho impedido. E o jogo vai se arrastando. E novamente o Grêmio é um time que não cria nada, tem uma dificuldade enorme de criar, tem uma dificuldade enorme de sair jogando de trás. A não ser que esteja o Arthur em campo, ele vai lá, pega a bola e gira para o lado, gira para o outro, abre, aparece. Se não for o Arthur, não tem nenhum outro jeito de sair jogando. O que me leva muito a taxar que o trabalho do Luiz Castro é muito pobre. Ele não é pobre, não, ele é muito pobre. Porque o Grêmio, ele não tem nada. Tu vê que tem uma ideia de jogo, mas não tem, sabe? Parece tudo que os jogadores decidem ali dentro de campo como é que vai ser. Se não tem o Arthur em campo, é bola no Everton ou nos zagueiros e balão para frente, que nem era com o Quinteiros. O Quinteiros ainda tinha uma ideia de jogo baseada nessa bola direta, que ele levava o time todo a posse de bola do time toda para um lado e fazia esse balão em diagonal para o outro lado para tentar pegar no mano a mano o jogador do Grêmio contra o jogador do adversário. Com o Luiz Castro não tem nada disso. Não tem como sair jogando, recua para trás, fica trocando passe em U. Vai no lateral, toca no zagueiro, vai no outro lateral, toca no zagueiro, recua pro goleiro, toca no lateral, vai no zagueiro. Aí, uma hora o time vai lá, avança
e tenta transferência lá para o Carlos Vinícius, para alguém, para tentar ganhar uma bola e quem sabe a partir dali tentar sair uma jogada. Em determinado momento eu defendi o trabalho do Luiz Castro, como quando ele falou que o trabalho era ruim, era pobre, eu disse que não era para tanto, que era um trabalho mediano, mas não, o trabalho do Luiz Castro é muito pobre. O Grêmio depois ainda tomou o 2-1 num gol de falta, numa falta ridícula feita pelo Pérez, que é o falso bom marcador. Ele não rouba a bola de ninguém, ele só faz falta, ele só resolve o problema do time adversário. Felizmente o Grêmio ainda conseguiu um empate no final, ali no pênalti sofrido pelo Bright White, batido pelo Carlos Vinícius, fez 2-1. O Carlos Vinícius ainda teve uma cabeçada na trave, uma cabeçada que o goleiro fez uma grande defesa, um chute de canhota também, o goleiro fez uma boa defesa, ou seja, o goleiro deles também segurou o placar. Mas do outro lado, o Everton também fez 2, 3 defesas muito difíceis. A gente não... talvez o City Torque, se for olhar o jogo como todo, ele pode reclamar do resultado, que era para ele ter ganho o jogo. Que era para acabar o primeiro tempo ganhando de 3-0, pelo menos. E o Grêmio não consegue a classificação num grupo ridículo, pelo segundo ano seguido, mas podia nos poupar também de tanto sofrimento. Já que não quer a Sul-Americana, faz que nem o Cruzeiro fez na temporada passada. Botou o time reserva em todos os jogos da Sul-Americana e focou no brasileiro. Então faz isso, nos avisa, porque daí a gente não sofre, a gente não fica na expectativa. O Castro não vai cair, tá? Esqueçam isso. É convicção total, é paixão total da direção, do Dutra, do Odorico, ele não vai cair. Mas eu repito, eu não tenho quase nenhuma esperança de que ele vá conseguir reverter esse quadro. E se ele não reverter esse quadro, nós vamos nos arrastar assim até o final do ano. Ganha uma aqui, perde ali, empata, vai ficar sempre flertando com a zona do rebaixamento. Vamos ser eliminados logo ali na Copa do Brasil, se não for para o Mirassol vai ser depois. E provavelmente não passaremos nem dos playoffs da Sul-Americana na volta da Copa do Mundo. O Grêmio protagonizou hoje um fiasco. Mais um. Wagner Romero, falando de Grêmio. Nada mais. Feito.